Bom, vamos falar um pouquinho mais. Esse gráfico aqui foi feito a caneta, mas dá para a gente tirar algum estudinho daqui. O período do arrebatamento, Jesus ele começa identificando a figueira que iria florescer, tá? Aqui nós temos alguns dados desde 1948 da nação de Israel que retorna nesse dia 14 de maio de 1948. Israel praticamente tem o melhor IDH do mundo, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. A Bolsa de Valores é o país que mais tem ações na listagem da Nasdaq, né, que é a Bolsa de Nova York. Israel é um dos maiores exportadores de hortifruti do planeta. De acordo com Isaías 35, né, como está aqui, Isaías 35, 1, 2, o deserto iria florescer, uma nação formada em um só dia, aumentados em número, como Ezequiel 37, 7, que ossos batiam em ossos, se juntavam. Isaías 27, 6, que seria essa questão do sistema de irrigação dos kibbutz, né, de florescimento no meio do deserto. Isaías 35, 31, 35, 36, Jeremias, perdão, uma nação preservada, uma etnia preservada, 2000 anos depois de estarem longe da sua própria terra. Então, Jesus ele identifica o período para nós, né? Tudo mastigadinho o Senhor fez. Mateus 24, 32, 34. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Essa figueira que estivesse florescendo. Essa figueira que haveria de florescer, Jesus disse, não passará essa geração do retorno sem que tudo aconteça, até o desfecho do seu retorno físico no Monte das Oliveiras, passando pelo vale do Ribeiro de Cedron, indo até o Monte Sião, como foi a promessa do Senhor, em Mateus 23, 39. Olha aqui, e não me vereis mais, até que venhais a dizer, bendito que venha o nome do Senhor. Até que se reconheçam culpados, Oséias 5,15. Então Jesus vem fisicamente e estará no Monte das Oliveiras, de acordo com Zacarias 14,4. Atos 1,11, no Monte das Oliveiras, em direção ao vale do Ribeiro de Cedron, para subir ao monte do templo, que esse templo estará profanado. Jesus passa pela porta dourada, de acordo com Mateus 24,1, que ele ia-se saindo do templo para ir para o Monte das Oliveiras, passando pela porta dourada, ou a porta formosa, que fica de frente para o Monte das Oliveiras. Então, os discípulos fazem aquelas perguntas, né? Isaías 43, verso 1, Ezequiel 43, verso 1, Ezequiel 44, verso 1, mostra que Jesus estará aqui nesse lugar. E nós falamos isso porque a ênfase é para o reconhecimento de Israel. Israel vai ter que reconhecer. Quando nós vemos que essa parábola da figueira de que Jesus fala, Mateus 24, 32, 34, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabei que está próximo o verão. E Jesus também fala, assim também vós, quando virdes todas estas coisas acontecerem, sabei que está próximo às portas, e não passará esta geração de judeus sem que tudo isso aconteça. Isso deu início no seu reagrupamento como nação, como está escrito em Ezequiel 37, 5. Porém, em vós o Espírito e vivereis, que foi essa nação formada em um só dia. Vejam a diferença de Ezequiel 37, 5 para Ezequiel 37, 14. Porém, em vós o meu Espírito e vivereis, que será quando Israel vai reconhecer a Cristo como seu Messias, que foi a promessa de Jesus voltar 2000 anos atrás. Nesse período que Israel reconhecer, de acordo com Mateus 24, 29 e 31, os judeus serão reunidos dos 4 ventos. Podem ver aí, Isaías 11, 12, Isaías 27, 12 e 13, Levítico 23, 22, Mateus 24, 31, em cumprimento de Romanos 11, 26, 27 e 28, que é com relação à eleição da etnia de Israel por promessa aos patriarcas. Então, esse contexto todo que nós vemos no período de tribulação, a igreja de Cristo não é encontrada. Em Mateus 24, 4,
que o capítulo 24 de Mateus é motivado pelo capítulo 23, e no capítulo 23 nós vemos a cúpula religiosa e política da nação de Israel, o Sinédrio, levando o povo à incredulidade. Por isso, em Mateus 23, 36, lá atrás, Jesus disse, e todas estas coisas que foi o juízo calamitoso lá em 70 depois de Cristo, viria sobre a presente geração, aquela geração de 2000 anos atrás. O motivo seria por não ter reconhecido o tempo da visitação e levado o povo à incredulidade, e a causa seria o templo de Mateus 23, 38, lá atrás, e Mateus 24, 2, destruído no ano 70 depois de Cristo. Quando está em Mateus 24, 4, primeiro tem Mateus 24, 3, que os discípulos perguntam, dize-nos quando sucederão essas coisas, que seria aquela destruição em 70 depois de Cristo, aí eles já fazem uma pergunta futurista. Que sinal haverá da tua vinda e consumação dos séculos? Os discípulos, eles confundiam com este evento aqui, Zacarias 14, 4, que quando nós vemos Zacarias 14, versos 1 a 3, nós vemos o cerco a Jerusalém. Eles achavam que isso aqui aconteceria em seguida, a volta de Cristo. Tanto que Pedro faz essa pergunta aqui para o Senhor, lá em Atos 1,6. Será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus disse assim, não compete para vocês entenderem isso. Aí Jesus, no primeiro concílio em Jerusalém, o Espírito Santo já mostra para os discípulos como seria, que depois de cumpridas estas coisas, ou seja, a pregação do Evangelho aos gentios, que era a igreja, então o Senhor iria voltar e iria restaurar o tabernáculo caído de Davi, que seria quando eles clamassem, e eles só vão clamar quando Deus derramar o Espírito sobre eles. Um contexto totalmente judaico aqui, no capítulo 37 de Ezequiel, né, seguido pelo capítulo 36, que foi a diáspora, né, e o capítulo 38, que será esse ajuntamento dos exércitos inimigos, né, contra Israel, contra Jerusalém, em Apocalipse capítulo 19, versos 17 a 21. Mesmo contexto de Zacarias 14, 4 a 15, mesmo contexto de Mateus 24, a partir da profanação do templo judaico, em Mateus 15 a 28, que será esse período de tribulação, tanto que no retorno de Cristo, aqui em Mateus 24, 29 a 31, retorno físico, aí o Senhor diz, logo depois da tribulação daqueles dias, que tem esse caráter todo das 70 semanas de Daniel, que é endereçado ao povo judeu e à cidade de Jerusalém. A oração de Daniel é ao povo judeu e à cidade de Jerusalém. E o último tempo da ira, referente a Daniel 10, 14, ao povo judeu e à cidade de Jerusalém. E todo o contexto da profanação do templo futurista que vai acontecer no período de tribulação. Então, algumas referências aqui nós falamos para mostrar que este caráter aqui da 70ª semana de Daniel, ele tem, não tem como colocar a igreja nesse contexto, haja vista que tem um caráter estritamente judaico. Tá? Então na próxima a gente vem falando um pouco mais aqui sobre essa mecânica do arrebatamento da igreja, né? O povo se escondendo por um momento, porque a ira não foi destinada à igreja, e Jesus voltando aqui já, até mesmo com esse intervalo de 75 dias, né, de que Daniel fala em Daniel 11, 12, Daniel capítulo 12, versos 11 e 12, já para a ceia das bodas. Muitos que restarem da tribulação vão adentrar esse reino milenar com a igreja, com Israel, né, e aqueles que restarem dessa tribulação para agora a ceia das bodas e não mais para as bodas que será aqui no céu durante os 7 anos de tribulação.